Primeira aulinha do Rondinelli de História da Semana. Hoje eu vou terminar os conteúdos que vocês começaram a ver com o seu querido tio Adelarmo. Vou ativar os mudos aqui. Aí, beleza. Vamos continuar hoje a aula do senhor Adelarmo. Terminamos hoje o Renascimento. Lembrando, senhores, que eu havia comentado com vocês a respeito de planejamento de aula, velocidade de conteúdo, como que as coisas estão rolando. Ontem nós tivemos uma reunião, né, dos professores aqui do Darwin, do ensino médio, do pré-vestibular, terceiro ano, com os coordenadores, supervisores, diretores, todos os ores aí, né? E algumas coisas vão se readequar, as pessoas vão acabar chegando naquele ponto ideal, né? Nós da história, e é a parte que me cabe falar, porque é de onde eu dou aula, estamos com muita tranquilidade com respeito a isso, porque eu, Adelarmo Serlonde, tem um combinado de que é manter a velocidade das aulas como se fosse aula presencial. Então, o planejamento nosso está onde estaria se fossem aulas presenciais. Às vezes, as pessoas têm um pouco de dificuldade, porque não é fácil você sair de frente de uma sala de aula com 100, 200 alunos para poder ficar num lugar sozinho olhando para o nada. Não é um negócio simples, entendeu? E tem algumas disciplinas, por exemplo, que boa parte dos professores não aula de costa, ele nem vê o que está acontecendo, ele está lá, né? Mas o que acaba acontecendo é o quê? O tempo de aula presencial é um tempo de aula diferente das aulas online. Na aula presencial, você tem que sair da sala. Quase sempre tem um ou outro aluno que vai ter uma dúvida, que vai te interceptar ali na saída da sala ou no corredor. Às vezes quer tomar uma aguinha para molhar a palavra, porque falar o tempo todo seca mesmo, machuca. Ou quer ir no banheiro, né? E aí, quando você entra na nova sala, você tem que apagar um quadro, se você é daqueles professores que fazem quadro, ou baixar a tela, ligar o computador, abrir o seu e-mail, baixar os slides para começar a projetar e dar aula. Tem aquele aluno que tem uma dúvida, 2, 3, 10 no meio da aula, a gente vai trocando ideia e vai falando. Então, o tempo da aula presencial, ele tem uma parte de que não é aula em si, sacou? É o trânsito, é a ideia, é um outro serviço. Para quem é do ensino médio, se lembra, por exemplo. Chegava na sala de aula, tinha que fazer chamada, pauta, entendeu? Eletrônica, fazer lá a TM. Então, alguns minutos se esvaíam sem ser de conteúdo propriamente dito. E se o camarada não tiver a sensibilidade de imaginar isso aqui, para esse tipo de plataforma, se ele começar aqui a falar do começo até o fim, os 50 minutos, o conteúdo vai se dar de forma aceleradíssima. Para os senhores terem uma leve ideia do que nós estamos fazendo. Nós estamos, na verdade, eu até comentei semana passada, é quase uma aula atrás do que nós deveríamos estar, porque nas primeiras 2 semanas foi uma aula só de história de cada um e não 2, como está sendo agora. Quantas aulas, onde vocês gastariam para dar renascimento, que é o conteúdo que a gente está vendo? Presencial, 2 aulas. Quantas aulas vocês vão gastar para poder dar isso na forma online? 2 aulas. Então, nós vamos aprendendo. Alguns professores vão aprender um pouco depois, mas vão aprendendo também, beleza? Assim como a nossa paciência, tolerância e resiliência também deve ser trabalhada, beleza? E aí, vamos lá então começar a nossa discussão sobre o Renascimento. E antes de começarmos a falar sobre propriamente o conteúdo que a gente vai ver hoje, eu quero só fazer um adendo, ou só dar uma reforçada naquilo que o seu tio Adelarmo falou com você a respeito de renascimento. A primeira ideia é cuidado com o termo renascimento se levado ao pé da letra. Porque quando você imagina que algo renasceu, você está imaginando que antes morreu para poder renascer. Só que na história não pode se levar por esse lado. O renascimento cultural não quer dizer que no período anterior a cultura morreu. A mesma coisa se dá com o renascimento comercial, renascimento urbano. O que acaba acontecendo é que esses setores que estavam em pleno desenvolvimento em períodos anteriores e eram vistos como principais atividades de cada setor, perde a sua condição, perde o seu status de mais importante e passa a ser subsidiário, passa a ser secundário. Por exemplo, você imagina que na Idade Antiga você tinha grandes cidades no Egito, Babilônia, Mesopotâmia, Roma, Grécia, Macedônia, grandes cidades, entendeu? Quando você vai para a Idade Média, você tem uma inversão disso. As cidades, boa parte são destruídas, boa parte são abandonadas e a população migra da zona urbana para a zona rural. As cidades acabaram, Ronde? Não. As cidades foram completamente despovoadas? Não. Então eu posso afirmar que elas morreram durante o mundo feudal?
para poder falar que vai ter um renascimento comercial depois? Percebe? Então, quando eu falo o termo renascimento comercial, quer dizer que essa atividade volta a ter o status de atividade importantíssima, de atividade mais importante daquele setor. Quando eu falo de renascimento urbano, as cidades acabaram, Ronde, no período anterior? Não, mas elas vão voltar com força total e ganhar a importância no cenário. A mesma coisa acontece com o renascimento cultural e científico. Não quer dizer que a cultura e a ciência foram extintas ou acabaram durante a Idade Média, sacou? Mas que elas perderam o vigor durante a Idade Média. Não quer dizer que as cidades desapareceram durante a Idade Média, mas de que elas perderam a importância em número. Não quer dizer que o comércio desapareceu durante a Idade Média, mas ele se torna uma atividade subsidiária. E quando nós falamos que agora existe um renascimento, é do ponto de vista que tais atividades voltam a ocupar o topo de cada um desses renascimentos. Pode crer? E o renascimento ele vai ter uma coisa, na verdade, duas coisas que são importantíssimas para você entender. Uma, bem simples, que é o classismo, que você fala assim, mas o que seria o classismo? O classismo é você copiar uma ideia que deu certo em qualquer momento que foi aplicada. Então, se você pega alguma coisa que ela é perfeita, ela pode ser eternizada e vai ser copiada em N gerações. Se você observar alguma coisa clássica, é alguma coisa atemporal, é alguma coisa que não sai de moda, que independente de qual momento da história você se encontrar, se você parar, analisar, observar com tranquilidade, você vai falar assim, pô, quem fez isso e como fez era diferente, hein? Então, se você chegar, por exemplo, e observar as esculturas, a arte da Grécia e da Roma antiga, era num grau de perfeição muito absurdo. Então, é uma coisa que atravessou os 1000 anos de Idade Média e ainda servirá de exemplo, de inspiração para os modernos, para os homens da Idade Moderna no mundo renascentista. Então, você olha lá uma escultura grega, uma escultura romana, eles vão se inspirar em cenários daquela época, em cenários de mitologia, em cenários de batalha, de cenas grandiosas, sacou? Com o seu formato e na sua forma própria do ser humano, com a anatomia saltando aos olhos, a musculatura, veia, olhar em pedra, em quadro, sacou? Por isso que hoje, você está vendo do meu lado aqui, ó, a querida Mona Lisa nos assistindo. A Mona Lisa ela tem tudo a ver com a matéria hoje. Ah, por quê? Porque ela vai ser produzida dentro desse contexto renascentista. E por um dos maiores, se não o maior, o nosso camarada Leonardo da Vinci. E se Leonardo da Vinci, por que é que eu não posso dar 2? Hoje você vai saber que ele pode dar é muito mais de 20. Muito mais. Mas vamos lá ver qual é que é. E aí, e qual TG, Rondinelli? O classismo é importante, o que é clássico é atemporal, e o que é clássico influencia outros períodos, como a cultura e a arte grega e romana. Isso. E estando na Itália, capital do Império Romano, é só você andar na rua para você se sentir influenciado por aquela atmosfera, entendeu? Uma outra coisa é o humanismo, que às vezes se passa muito batido quando fala de renascimento e as pessoas não compreendem direito o que é o humanismo. O humanismo é a forma que os renascentistas tiveram de conseguir colocar ideias que, naquele momento, poderiam se contrapor ao que a igreja, que dominava a sociedade ideologicamente, colocava como certo. Você viu quando Alarmo, na aula passada, que a igreja, na Idade Média, o pensamento medieval se contrapõe ao pensamento moderno em quê? O pensamento medievo defende a fé, o moderno, a razão. Há um contraponto. O pensamento medieval defende o teocentrismo, as explicações a partir de Deus. O do homem moderno, da idade moderna, já é um pensamento antropocêntrico, a partir do homem. Você tem, na idade medieval, um ideal de vida extraterrena. A vida aqui na Terra é para sofrer mesmo, ela é uma amargura. E você deve se contentar com aquilo que você tem aqui, com o sofrimento e dores que você passa aqui, porque o céu lhe aguarda. Esse seria o ideal de vida extraterrena. E o que te aguarda, para você acreditar nisso, é nada mais do que o paraíso. Observe, paraíso, sacou? Enquanto na ideia moderna dos renascentistas, tinha-se a possibilidade de vida terrena. Por que não aproveitar aquilo que existe aqui enquanto estamos aqui? Enquanto no mundo medieval você tem a ideia do ascetismo, de aceitar as condições de dificuldade que você se encontrava, não buscar algo que fosse um conforto maior, ou não lutar por aquilo, ou não se utilizar daquilo,
No mundo moderno, você tem o hedonismo, a valorização da busca dos prazeres, da forma, do culto ao corpo, aos gostos da carne, né? Aos prazeres em si. Enquanto você tem no mundo medieval uma ideia geocêntrica de que a Terra é o centro do universo. É bom lembrar que nessa época o universo para todo mundo era só o sistema solar. E no mundo moderno você vai ter uma ideia heliocêntrica, onde o Sol é o centro desse sistema. E aí o que acaba acontecendo que são as confusões que eu vou aniquilar agora, antes de entrarmos no conteúdo que me cabe na aula. É muito comum as pessoas acharem que o Renascimento ele é um movimento anticlerical, pelos exemplos que eu acabei de te narrar. Os contrapontos que existem entre o pensamento medieval e o pensamento renascentista. No entanto, ele não é um movimento anticlerical. Aí você fala assim, mas por que não é? Ele pode ser um movimento de crítica a várias das coisas que a igreja defendia. No entanto, convivia com a religião e com a igreja naquele momento, sacou? Tanto é que boa parte dos mecenas, um dos principais grupos de mecenato, de patrocínio de arte, era a igreja. Olha a quantidade de obras que existem patrocinadas pela própria igreja, sacou? E tem um outro detalhe. A história, ela nos cabe a fazer o quê? Analisar as transformações do homem, social, política, econômica, ética, moral, religiosa, cultural, ao longo do seu tempo. Esse homem renascentista, ele é um homem que ele vive num período em que o poder da igreja pode eliminá-lo da face da terra. Então, ele tem que ter uma expertise, uma inteligência, uma sagacidade, uma tranquilidade para conseguir se inserir num ambiente que é inóspito, defender o que ele quer, que se contrapõe o que aquele ambiente defende, que é a igreja, sem ser punido, perseguido ou morto. Hoje eu estava falando com o nosso brother Vitor, coordenador. O Vitor é um camarada que veio das Forças Armadas, né? Então ele tem um grupo lá do Exército, que é um grupo mais determinado à direita, beleza? E aí, para eu exemplificar, eu falei assim, já imaginou, Vitor, se entrasse nesse grupo de WhatsApp seu, que é o grupo do Exército, bolsonaristas mesmo, à direita, tal coisa, cada um tem aquilo que quer, se entrasse um camarada lá e começasse a defender no grupo o Lula, defender anarquistas, comunistas, socialistas, esse camarada teria possibilidade de se inserir nesse grupo e falar isso sem sofrer nenhum tipo de coação, ou ser expulso, ou ser bloqueado do grupo, ou chover as mensagens para ele? E aí o Vitor falou, com certeza ele não faria parte do grupo. Ou se fizesse, ele seria expulso, e se continuasse, ele receberia uma enxurrada de críticas. Seria quase impossível isso acontecer, Ronde. Eu falei, pois é, esse é um ambiente em que o renascentista se inseria, que era um ambiente de dominação religiosa, para colocar a ideia dele. E ele conseguir sobreviver e não ser perseguido, ele tem que ter uma sagacidade que eu falei, que é diferenciada. E qual sagacidade seria essa, Rondinelli? Você fazer uma parada chamada a análise do discurso. Aí você fala, e o que é isso? É uma coisa muito massa. É você ver que as pessoas que têm um embasamento em cima de uma ideologia, se você quer se antipor ou ser um antagonista, se colocar contrário àquela ideologia, você não pode estudá-la de forma superficial. Você tem que se aprofundar nela. Então, conheça os seus amigos, mas conheça ainda mais os seus inimigos. Tenha os seus amigos por perto e seus inimigos mais perto ainda. Porque quando você passa a fazer a análise do discurso daquele que defende tão ferozmente, você pode encontrar brechas ou pode encontrar interpretações que fazem com que o seu discurso também seja aceito. Vamos ao exemplo de tal sagacidade. Imagine, a igreja colocava, por exemplo, que o homem era um ser desprezível, um ser errôneo, pecador em 100%, incapaz ou com grandes dificuldades de perdoar, violento, tá me entendendo? Ruim. E aí, cara, tudo de mal, né? Basicamente está no homem, de acordo com a igreja ou com o discurso dela naquele momento. E quando vem os renascentistas, alguns vão falar assim, peraí, se a própria igreja, se as próprias escrituras afirmam que o homem foi feito à imagem e semelhança do Criador, e eu disse, a imagem e semelhança do Criador, nós não podemos ser isso que vocês afirmam.
Porque se afirmar que nós somos isso, que a igreja fala que nós somos, e nós somos a imagem e semelhança do Criador, o que seria o Criador, então? Então, se nós somos feitos à imagem e semelhança do Criador e ele é perfeito, não quer dizer que nós somos iguais, mas nós somos semelhantes. Então, nós podemos, sim, termos uma quantidade de coisas positivas muito maiores do que as negativas. Ou, no mínimo, meio a meio. Nós somos, sim, capazes de ser criativos, inventivos, apaziguadores, tolerantes, honestos, disciplinados, conscientes do seu papel, daquele que não atrapalha o outro ou se coloca apenas para prejudicar, aquele que não fala simplesmente para causar balbúrdia, aquele que vive a vida com tranquilidade, fazendo com os outros aquilo que fosse feito com ele. É ou não é um discurso forte? Eu costumo dizer que é como se os renascentistas conseguissem colocar um cavalo de Troia, sacou? Um vírus lá dentro do pensamento medieval religioso, utilizando a própria argumentação que a igreja tinha, mas fazendo uma interpretação diferenciada. E essa interpretação pode se dar por várias coisas. Quando, por exemplo, o camarada vai falar da questão do prazer, que a natureza em si trazia o pecado, de que o corpo era algo de pecaminoso. E os caras vão falar, mas foi o Criador que nos fez assim. Ah, mas o sexo é apenas para reprodução. Mas se no sexo existe o prazer, ou existe algo que é agradável, e foi o Criador que colocou aquilo lá, por que eu vou negar? Entendeu? Então passa a ter uma série de apontamentos com interpretações diferentes sobre temáticas que a igreja tinha, mas utilizando também um embasamento religioso por vezes, para sobreviver, beleza? Porque é claro que o movimento que vai ser anticlerical é o filho do Renascimento, que não vai estar vivendo num período que existe tribunal de inquisição tão agudo quanto tem agora. São os iluministas. Lembra que os iluministas vão ter aquela frase síntese: o homem só será livre quando o último rei morrer enforcado nas tripas do último papa. Então, você só vai ter a sua liberdade ou acesso aos liberalismos e às democracias quando o último rei morrer enforcado, anti-absolutismo, nas tripas do último papa, anticlerical. Beleza? Então, e quando você vê os caras do iluminismo, eles não têm mimimi, nem meia palavras, mas isso também está escrito, mas isso também está na Bíblia. Não. A maioria deles vão cortar e cortar bonitão. Uma parte muito significativa. É claro que existem vários iluministas que não são anticlericais e não são ateus. Né? Assim como também existem comunistas, anarquistas e socialistas, que apesar de muitos falarem que todos são ateus, isso é um equívoco imenso. Né? Por quê? Não quer dizer que alguns teóricos comunistas, anarquistas e socialistas, que de fato boa parte eram ateus, todos aqueles que consomem ou que propagandeiam aquela ideia também sejam. Então não podemos causar generalizações nessa questão, beleza? Daí o humanismo, a valorização de tudo que é próprio do homem, da sua desenvoltura, da sua criatividade, da sua capacidade. Daí o antropocentrismo, a razão, o racionalismo, o individualismo, beleza? Vamos, então, depois desses breves comentários que nós tivemos sobre esse período, vamos lá para a nossa explanação dos slides. Pegar aqui o slidezinho, beleza? Deixar o moleque aí dar uma piscada. Show de bola. Como vocês bem sabem, estamos na aula 16. A indicação da videoaula de hoje é 24 e 25 de História Geral. E vamos lá. Por que o Renascimento ele vai começar na Itália? Esse é um ponto importante, porque pioneirismo eu te falei que sempre é comum de cair. Bem, começa na Itália porque é onde estava o dinheiro na Europa Ocidental naquela época, beleza? Para eu te dar exemplo, e você percebe que eu gosto dos exemplos do cotidiano, vamos pegar a nossa realidade. Eu, professor, colégio onde eu trabalho, vocês que são os alunos, mais o Diego Boquinha, e por aí vai. Eu sou um camarada que vocês sabem que eu sou da roça, eu sou do Alegre, beleza? Vivi no Alegre até os 6 anos de idade. Com 6 anos de idade eu fui para o Iuna. O Iuna é mais roça ainda, porque eu morei na zona rural de lá e vivi até os 16 anos lá quando eu vim para cá, com 16, e estou aqui agora com 42. Por que eu vim para cá? Eu vim para cá porque era capital, porque era o principal centro urbano,
porque é onde tinha uma quantidade de modernidades e coisas que não existiam onde eu vivia. Porque aqui eu teria a possibilidade de ter acesso a escolas que eram melhores do Estado. Porque aqui eu poderia ingressar no curso na universidade que eu queria, que era a Universidade Federal. Porque eu já imaginava que aqui eu teria muito mais possibilidades de trabalho enquanto professor do que na região que eu vivia. E porque eu sabia que aqui eu teria condições de não só me alçar a uma escola que eu desejava, mas que fosse aquela que me desse o melhor valor de hora-aula possível. Afinal de contas, todos os senhores que estão aí pretendem ter profissões ou já têm e esperam ou buscam uma profissão onde você tem um rendimento que seja maior daquilo que você ganha. Quase todo mundo tem essa ideia. É claro que se você já ganha o que é suficiente, você não fica pensando nisso. Mas se você tem uma hora de trabalho que você ganha R$ 20 e o camarada falar que você vai fazer essa mesma hora de trabalho, esse mesmo serviço na outra empresa ganhando 50, você sabe como que as coisas são, beleza? A cidade, os centros urbanos são os atrativos das coisas. Por que vocês vieram estudar aqui? Para aqueles que não nasceram aqui, eu estou te dizendo. Mas por que procuraram da escola da capital? Beleza? Então, se observa que atrai você enquanto aluno, atrai eu enquanto professor, trabalhadores, consumidores. A cidade, como diz o Adelamo, repetindo a nossa última aula, o ar da cidade torna o homem livre. As suas chances são múltiplas, beleza? E, no caso, o dinheiro estava rolando era nas cidades italianas, cara. Ah, porque com o desbloqueio das rotas de comércio, a quantidade grande chegava de especiarias, de variados produtos pelo Mediterrâneo. Lembra que não existia Itália unificada, não existia Império Romano ou Italiano. O que existia era uma profusão de cidades independentes umas das outras, repúblicas mesmo. República de Parma, República de Firenze, República de Milano, República de Veneza. Então, eram repúblicas que competiam entre si, beleza? Só vão se unificar em 1870, está longe de se unificarem. E aí o que acaba acontecendo? São as principais cidades de comércio, atraem muitas pessoas, circula gente, circula dinheiro, circula produto, tudo, cara. É ali que tem a grana, é ali que paga melhor a aula. É ali que tem a grana, é ali que tem aluno para eu dar aula. No pensamento do artista é o mesmo. Ali vai ter quem me pague bem nessa obra. Ali vai ter quem me banque enquanto eu produzo essa obra. Ali vai ter gente para visualizar a minha obra e poder, se não comprar, espalhar para alguém que viu, sacou? Simples assim. Sem contar ainda que, é claro, como eu te disse minutos antes, a Itália tem uma quantidade muito grande de antiguidade preservada. Então, não é igual a gente que tem dificuldade para ver patrimônio no meio da rua. Ainda mais a antiguidade, impossível para nós. Mas, na ocasião, se você mora na Itália, é só você andar na rua, que você olha para um lado, tem um Coliseu, olha para o outro lado, tem um Fórum Romano, desce a pracinha, tem um chafariz de Adriano, sacou? Então, você tem o que é clássico ao seu lado. A sua possibilidade de se inspirar com aquilo é muito maior, beleza? E, é claro, a presença de sábios bizantinos, onde eu nunca consegui entender isso aí. É fácil, irmão. É bom você imaginar que os melhores professores, os melhores cientistas, eles vão para aqueles lugares onde tem uma condição melhor. Você já ouviu aquele fenômeno chamado fenômeno de cérebros? A fuga de cérebros que você vê em geografia? Que os camadas vão sair daqui para ir para os Estados Unidos e por aí vai? É a mesma coisa. Esses sábios bizantinos, na verdade, isso é o antigo Império Romano do Oriente, que também passou a ser chamado de Império Bizantino, capital Constantinopla, hoje Istambul. Você lembra que o Império Romano do Ocidente caiu? E quase 1000 anos depois é que o Império do Oriente caiu, é esse momento. E quando o Império do Oriente cai, por causa da invasão dos turcos otomanos, a guerra expulsa cientistas, porque podem ser perseguidos ou capturados ou mortos. Porque o emprego desaparece por causa da guerra. Então, para fugir da guerra, em busca de emprego, de melhores condições de vida, você vai para cidades que têm melhores possibilidades de ofertar tais chances. Cidades italianas. E aí você tem uma profusão de conhecimento acumulado chegando. E esses sábios são um conhecimento acumulado chegando. Eu não posso me comparar de forma alguma com um camarada desse, porque o conhecimento que ele carregava era acumulado só nele. Então, o grau de importância dele é muito maior do que a minha agora. Cá para nós. Você sabe que nós temos lá o Dado 24 horas. Você poderia ir lá, por exemplo, e assistir a aula. Está me entendendo? Na hora que você quisesse. E outra coisa, conhecimento você poderia adquirir agora, sem ser nessa aula presencial, você poderia adquiri-lo via internet.
acesso a livros, sacou? Então, hoje, o professor, ele tem importância? Tem. Mas no grau de importância que esses caras tinham nesse momento, não. Sacou? Por causa das tecnologias e de tudo mais. Então, olha como que é. Tanto é que hoje o Enem, ele tem um pensamento de você desenvolver as habilidades e as competências, que era, no caso, te dar uma ferramenta para você saber utilizar essa ferramenta e resolver um problema. É igual quando você vai, por exemplo, colocar um chuveiro na sua casa. E aí você nunca instalou um chuveiro na sua casa. Até então, se você fosse ler manual, pessoas tinham dificuldade de ler aquele manual de eletricidade. Agora você vai lá no YouTube e coloca como instalar o chuveiro da marca tal. Pô, vai dar passo a passo. É perigoso você aprender a fazer até uma bomba atômica dentro de casa se demora, beleza? Então, junta tudo. Por que que a Itália é essa pioneira? Porque é centro de efervescência cultural, tecnológica e científica. Porque lá estão grande quantidade de pessoas, grande quantidade de comércio, grande quantidade de conhecimento. Tudo acumulado faz florescer. E aí, vamos ver alguns desses artistas. Esse aí é o teto da Capela Sistina, pintada pelo Miguel Ângelo, beleza? E eu gosto de fazer um comentário especial nessa parte do teto da Capela Sistina. Hoje, agora, inclusive, se você tiver uma internet boa, você pode colocar lá na internet Capela Sistina 360 graus, que você vai ver a filmagem, cara, de dentro da Capela Sistina, de tela por tela, de personagem por personagem. É algo espetacular. E, é claro, não vou deixar de fazer o meu merchan. A próxima dica mensal que vai entrar foi eu que fiz. Foi uma dica mensal sobre o Renascimento. E aí, para poder dar uma mudada, eu dei uma pesquisada, fiquei umas quase 3 horas para poder fazer a dica. Porque eu assisti bastante coisa para poder escolher aquilo que eu queria colocar para vocês. Eu coloquei um resuminho sobre o Renascimento na dica, e ao invés de colocar exercícios no final, eu coloquei 2 links para vocês poderem assistir. Um é sobre um tour no Louvre, lugar de onde eu trouxe a Mona Lisa, que está ali, ó. Ela é uma cópia lá do Museu do Louvre, sacou? Tamanho, proporção, tudo igualzinho. Trouxe de lá. Em 4K a visita é. Que você vai visualizar as obras renascentistas. Cara, é uma viagem excepcional. E uma especial, que eu coloquei 2 links, o segundo, é sobre uma exposição, também lá no Louvre, do Leonardo da Vinci, com explicações das obras, várias obras inacabadas, vários esboços. Cara, é muito, muito legal. É a nossa próxima dica mensal. Aqui entrar no ar, essa que está agora é da Peste Negra, do Adelardo. A última. Massa também. Se você não viu, veja que é muito boa. E a próxima vai ser sobre Leonardo da Vinci, que eu vou colocar para vocês esses 2 links. E aí o Miguel Ângelo, na época, eu gosto de mostrar essa parte em especial, porque é parte de um quadro de 3 peças. Essa peça aqui é uma de 3, porque você tem uma que é o paraíso do lado, o purgatório do outro e o juízo final, que seria o inferno, né? E aqui você vê várias coisas que são subliminares nesse quadro que você precisa observar. Primeiro, por ser de juízo final, está falando de morte, de fim, né? Então você tem no fundo dessa imagem o que seria, meu camarada, uma caveira, um esqueleto de uma cabeça, pode crer? Dá para você perceber quando você observa nos 2 arcos, os 2 arcos que se formam, como se fosse o capacete do Darth Vader, tá vendo? Os 2 arcos, se você olhar para mim aqui, você vai conseguir enxergar onde que tá. Esses 2 arcos assim são justamente para dar a ideia da cavidade ocular. Se você observar abaixo, no meio, tem inclusive uma figura que ela tem um amarelo intenso atrás dela para poder clarear aquilo ali. Tem uma mulher com uma calça rosa, uma calça azul, uma blusa rosa, e um cara fortinho com a mão direita levantada. Atrás dele tem um amarelo, para poder demonstrar esse amarelo clareando, que é a cavidade nasal. E a parte que você tem das nuvens se sobrepondo seria a dentição da caveira. Então, seria assim, ó, olhando para mim aqui, os lugares das cavidades oculares, o lugar da cavidade nasal e a dentição da caveira em 2 carreiras, beleza? E o que eu acho mais curioso não é só você ver essa caveira embutida nessa imagem ou esse capacete do Darth Vader, que fica mais fácil de você ver, mas é que ele deu uma zoada nele mesmo nesse processo. Na época, o Papa pediu para ele fazer a obra e ele teve um pouco de resistência em fazer a obra, porque ele não poderia, claro, cobrar da igreja o que ele queria e ele levaria tempo para caramba para fazer isso, enquanto ele poderia fazer serviços mais rápidos e ter uma rentabilidade maior em outros lugares, né? Mas aí o Papa deu uma pressão nele, é claro, uma pressão do Papa o cara faz. Aí observa
nesse lugar que seria o nariz, tá vendo? No centro, com esse fundinho amarelo, essa mulher com essa roupa aí. E esse homem fortinho. Onde é a cavidade nasal? No meio da imagem. Exatamente à direita dele, embaixo, exatamente à direita, embaixo, tem um coroa forte, tá vendo? Barbudo, com um cara na garupa dele, ele tá montado numa nuvem, tá vendo? E esse camarada fortinho segura como se fosse um boneco inflável, tá vendo? Na verdade, esse camarada fortinho voando nessa nuvem aí é o Papa, e esse boneco inflável, na verdade, seria a pele do Miguel Ângelo, sacou? E aí ele dá a ideia do seguinte: consegui fazer, mas o Papa tirou minha pele nesse processo. Interessante, né? O camarada fazer uma parada dessa aí e se auto-zoar pela eternidade, né? Mostrando como é que existe também um quê de humor, né? Interessante nesses processos. E aí você vê essas obras, ó. Pietà, Davi, Moisés, cara, eu fico muito bolado porque eu tenho uma filha aqui de 8 anos de idade, sacou? E ela tem uma capacidade de desenhar e de fazer coisas melhor do que eu. Eu não consigo fazer um bonequinho de massinha Play-Doh, velho. Consigo não. Esses camaradas vão fazer essa parada aí em mármore, em granito, sacou? Com a leveza e com a sutilidade e com a anatomia dos corpos que salta aos olhos a parada, sacou? É de uma perfeição que é tipo, para a maioria da humanidade, inimaginável de se fazer. E aí, é claro, entre esses dezenas e dezenas que você tem nesse período, o Da Vinci é o foco da nossa dica mensal. E por quê? Porque o Da Vinci ele é um camarada que alguns vão falar que ele é um alienígena, outros vão falar que ele veio do futuro, porque ele é atemporal. O conhecimento dele não era um conhecimento só, um conhecimento que era de fora da época dele, porque quase ninguém entendia o que ele pretendia ou o que ele mesmo criava, mas pelo fato de que ele era um camarada universalista. O Leonardo da Vinci ele não tomava conta de um único setor da ciência ou do conhecimento, como muitos são nesse período, mas ele tem uma multiplicidade de saberes que traz a ideia de ser universal. O que seria uma coisa universal? É aquilo que te cerca, é quando todo movimento, todo conhecimento, ele é atendido. Vou te dar um exemplo. Por que alguns lugares são chamados de faculdade e outros lugares são chamados de universidades? Porque para ser uma universidade, você tem que ter cursos em todas as áreas do conhecimento. Então, para ser universidade, tem que ter curso na área das exatas, na área das humanas, na área das biomédicas, na área das biohumanas, na área das bioexatas e por aí vai. Porque essas áreas contemplam a universalidade de conhecimentos necessários para a nossa sobrevivência. Pode crer? E ele é universal por quê? Porque o cara é pintor, escultor, engenheiro, botânico, anatomista, músico, cenógrafo, matemático, um homem de múltiplos saberes. Olha a Mona Lisa aí à esquerda e olha a minha Mona Lisa ali, ó. Tudo feito na proporção áurea, na razão áurea, no número de ouro, que é o quê? Que é o que dá forma e leveza às obras, às maiores obras que a humanidade fez até hoje, como, por exemplo, as pirâmides do Egito, como, por exemplo, a Esfinge, como, por exemplo, a Torre Eiffel, como, por exemplo, as pirâmides incas, maias e astecas, como, por exemplo, você que está me assistindo agora. Ah, nós também somos feitos na proporção, na razão áurea? Sim, somos simétricos, sacou? Para quem estudou um pouquinho de desenho, sabe o que eu estou falando. Ou na vida real, que agora mesmo, somos simétricos em quê? Se você tem um gene bom, sacou? A sua simetria é perfeita ou próxima da perfeição. Aquele camarada que você vai ver lá, o seu palmo, o tamanho do seu antebraço, que é o tamanho do seu pé, sacou? A distância dos seus olhos, com a largura da sua boca, o posicionamento das fossas nasais entre os olhos, a distância que fica, sacou? Sem contar ainda, meu camarada, mais um monte, o seu tamanho é de ponta a ponta, de dedo a dedo, sem contar, meu camarada, a da mão, né? Da ponta do seu polegar até a ponta do seu indicador, esse tamanho aqui é o tamanho do seu nariz, né? Se você for um camarada proporcional, né? Olha lá, olha que genética excelente, olha lá, ó, tá vendo? Agora, se for outras pessoas, tem uns que não dá. Se você for um moleque daquele que está na fase de estirão, aqueles moleque de 16, 17 anos que começa a crescer só o braço e o piruzinho, sacou? Que vão arrastando o braço no chão, parecendo um orangotango. Esse aí, a proporção áurea não dá muito certo, não. Agora, para a grande maioria, vai dar. Beleza? E aí, a gente quase que instintivamente busca essa proporção, essa simetria nos parceiros que a gente tem na vida, tá, galera? É um negócio diferenciado. Aí, instrumentos que ele projetou.
uma besta que seria capaz de atravessar muralhas ou portões de castelo. À direita, em cima, um parafuso d'água, né? É uma forma de você trazer água de baixo para cima através desse parafuso, que ele vai puxando a água de baixo para cima. À esquerda, embaixo, um protótipo da bicicleta, do camelim, da magrela. E à direita, aí, outro setor que ele também gostava de se dedicar à anatomia. Tem muitas obras do Leonardo da Vinci sobre anatomia. Inclusive, ele foi acusado por várias vezes de ser um profanador de corpos, né? E, é claro, foi. Ah, por quê? Porque para ele conseguir fazer algo desse tipo, ele tinha que ter corpos à sua disposição para ele se servir e analisar. Mas quando se fala de dissecação de corpos e de anatomia, o Andrés Versalhes tem um mais. Ah, por quê? Porque o Andrés Versalhes se dedicou quase que exclusivamente a isso. Então, quando você fala de pulmão, coração, cérebro, ligamentos, musculatura, o André Versalhes vai ser o camada que vai fazer esses estudos e esses desenhos de forma excepcional. Não vamos falar dele hoje na aula ainda. E aí, as questõezinhas dos exercícios aí vocês vão fazendo logo depois, né? Vamos lá dar os nossos conteúdos. O que vai acontecer? Nesse renascimento e na literatura, ele não vai ficar só na Itália, ele vai acabar se espalhando por outros lugares também. E o que vai acabar acontecendo é que eu posso dizer assim como a Itália foi um centro econômico importante que atraiu os renascentistas para lá, o saber, o intelecto, a cultura, o desenvolvimento tecnológico e tudo mais, a mesma coisa acontece quando outros países também passam a desenvolver suas potencialidades econômicas. Assim, por exemplo, vamos citar alguns exemplos aqui. O Dante Alighieri, que escreveu essa obra Divina Comédia, não é genovês nem veneziano, que são as duas principais cidades, mas também é da Itália, florentino. Essa obra dele é uma obra que ela é importante não só porque valoriza a cultura local, a língua local, mas porque partes da obra do Dante Alighieri viraram imaginário popular. Tem um montão de gente que fala as coisas a respeito de religião por vezes que eles acham que aquilo é bíblico e ele nunca viu aquilo na Bíblia porque talvez ele nunca leu e pelo simples fato de que não existe. Como o quê? Como a ideia de que o inferno está aqui no centro da Terra, que fica fervendo em calor, em lava. Como, por exemplo, de que nesse inferno existe um caldeirão onde as pessoas vão cair dentro desse caldeirão de merda fervente, né, que você fica boiando nesse caldeirão de merda fervente, com diabos vermelhos, com os rabos pontiagudos, cheirando a enxofre, e com garfos intridentes para poder espetar em você. E que de tempo em tempo passava uma lâmina rente na borda do caldeirão cheio de merda fervendo, que você, lá dentro, tinha que mergulhar para poder a lâmina passar e não cortar a sua cabeça. Ah, moleque. Isso aí veio lá do Dante. Ou ainda mais simples, quando você vai lá e tá fundo da vida com o cara, vai pro inferno. É uma coisa. Agora, quando você fala, vai pro quinto do inferno, você usou Dante. O Dante dividiu o inferno em escalas. E a quinta parte, a mais baixa, seria aquela para onde iriam os sodomitas, assassinos, sequestradores, estupradores, beleza? Então, quando você manda o cara para o quinto do inferno, você está mandando ele para o pior lugar do inferno, de acordo com Dante. Erasmo de Roterdã elogia a loucura. Roterdã, Holanda. Olha o mercantilismo comercial holandês gerando dividendos e também obras. Esse camarada, ele fez essa obra Elogia a Loucura, que o personagem era massa e não vai ser punido na ideia, porque ele fala de um camarada louco. Ele fala como se fosse um louco, né? E um louco, por ser louco, poderia e seria o único capaz de falar o que viesse à sua ideia num momento onde a censura poderia ser feroz contra você. Então, o personagem é um elogio a um louco. Um camarada que, sendo louco, pode dizer as coisas que pensa com quaisquer setores da sociedade. É show. Luís de Camões é o Renascimento chegando na Portugal. Ah, mas por quê? Fez o contorno da África, chegou às Índias, chegou ao Brasil, olha a quantidade de riqueza que chega para lá. Então, também se desenvolve as artes. Luís de Camões é o principal exemplo com os Lusíadas, que narra a epopeia das navegações portuguesas. Maquiavel, vocês já viram também em Itália, né? Viu o Príncipe. Ah lá, ó o negócio chegando na Espanha. A Espanha também não navega, não chega à América, Inca, Maia, Azteca, muito ouro, muita plata. Também tem criações renascentistas. Miguel de Cervantes com Dom Quixote de la Mancha, que vai satirizar aquela elite de característica feudal que insistia em sobreviver na Espanha daquele momento.
E, é claro, por último, os ingleses, né? A Inglaterra começa o processo de colonização da América do Norte, pratica corsarismo, que é o saque em grande quantidade. Então, o dinheiro chegando na Inglaterra também se desenvolvem as artes. E os dois exemplos maiores, o William Shakespeare, com uma quantidade imensa de obras, né? E o Thomas More, que é o camarada que vai escrever um livro também muito massa, chamado Utopia. Eu até tenho, eu acho, Thomas More aqui. Cadê o livro do Thomas More? Utopia, Utopia, Utopia. Depois eu acho Utopia. Ele é muito legal. Aqui. Ó, tem até dois aqui. Ó. Utopia, do Thomas More. Olha que maneiro. É um pocket. É um livrinho de 123 páginas. Massa. E o Elogio à Loucura, ó, do Erasmo de Roterdã. Também texto integral. Cara, é muito massa esses livrinhos. São livrinhos baratinhos, tá? Se você for aí no Mercado Livre procurar aí, são livros que você lê em 2, 3 dias. Livrinhos de R$10, R$12. Livrinhos massa. E nesse livro Utopia, ele vai passando por lugares, e aí tem um momento que o camarada fala assim, de onde você vem? Aí ele fala, eu venho de uma ilha. Aí o cara fala, o que tem de especial nessa ilha? Ele fala, eu venho de uma ilha onde as ovelhas devoram os homens. E aí o camarada fica assim, pô, como assim as ovelhas devoram os homens? Ele está falando da Inglaterra, uma ilha, no momento em que ela passava por um processo de acumulação primitiva de capital, no momento que ela passava pelos enclosures, que as pessoas estavam fazendo cercamentos e as pessoas eram expulsas do campo para dar lugar a pastagens para a criação de ovelha. Então, ele quer dizer que na Inglaterra, uma ilha, as ovelhas que eram donas das terras e tinham o que comer. E os homens eram expulsos delas e não tinham como sobreviver. Massa. E aí, chegando ao nosso final, renascimento científico, que eu havia comentado no começo da aula. Ideias de concepção de mundo, de que, para eles, o universo era o sistema solar. Então, é bom imaginar que não é o pensamento que nós temos hoje de várias galáxias. Então, o conhecimento mais excepcional na época era de que o universo era o sistema solar, ponto, acabou. Só que a maioria defendia de que a Terra era o centro desse sistema, então não era sistema solar, né? A Terra era o centro desse sistema e tudo girava em torno dela, desde pensamentos ptolomaicos como pensamento religioso mesmo, do tipo, se Deus fez a Terra em 6 dias e no 7º descansou, e aqui ele colocou a sua principal criação, feita à sua imagem e semelhança, tem que ter colocado na posição central, sacou? Ó, o pensamento. Só que você já tinha camarada, igual o Artemis de Samos, que é um grego, esse Samos ele já vai estar falando lá na Grécia Antiga de que não era a Terra que girava, que o Sol girava em torno da Terra, mas o contrário. E esse Samos, ele fez isso com uma ideia muito maneira. Eles sabiam de que a Lua era menor do que a Terra. E de que a Lua girava em torno da Terra, porque é bem mais fácil perceber calendário lunar do que solar, né? E até por causa da proximidade. Então, se a Lua, menor, girava em torno da Terra, maior, não fazia sentido, na visão do grego Samos, de que o Sol, sendo maior, girasse em torno da Terra, sendo menor. Tinha que ser o contrário. Assim como a Lua, menor do que a Terra, gira em torno da Terra, a Terra, menor do que o Sol, deveria girar em torno dele, e não o contrário. Mas quem vai dar o pontapé inicial nisso aí? Giordano Bruno, Galileu Galilei, com a teoria heliocêntrica. Ó, o Sol que é o centro do sistema. E o Galileu Galilei, ele vai além, porque o Galileu Galilei vai desenvolver luneta, telescópio. Então, ele vai ter a prova cabal da parada, sacou? E ele vai bater o pé. O Sol é o centro do sistema. E ele vai ser obrigado a ir a um tribunal de inquisição negar aquilo que ele falou. Vai ser condenado, vai ser excomungado. Dizem as más línguas que, ao descer do tribunal, ele afirmou em voz baixa, mas que ela gira em torno do Sol, ela gira, sacou? Ele foi excomungado e foi desexcomungado. O João Paulo II desexcomungou o nosso camarada Galileu Galilei, né? Aceitando como um ato errôneo que a igreja fez na época. Porque o Karol Wojtyla, o João Paulo II, óbvio, acredita de que a Terra é o centro do sistema solar. Não, ela orbita em torno do Sol. Um detalhe apenas técnico, né? Copérnico, Galileu Galilei, eles imaginavam que o Sol era o centro do sistema e que existia esse movimento de
rotação, só que circular. E quando chega no Johann Kepler, ele consegue fazer uma evolução do pensamento, porque o Kepler fala, ó, existe de fato um movimento em torno do Sol, mas ao invés de ser um movimento orbital circular, vai ser um movimento orbital, vai ser um movimento circular orbital. Ao invés de circular, vai ser orbital. Aí você fala assim, mas como? Mais ovalado. E aí você percebe isso quando elíptica, né? Movimento elíptico da parada. Você percebe isso por causa das estações bem definidas, né? Não é essa parada certinha que você tem. Você vai ver, é claro, mais sobre isso, mais sobre rotação, translação, em geografia, e física também, né? E aí, senhores, para acabar a nossa aula, como eu te disse, o avanço do Renascimento na ciência. O Andrés Versalius foi um médico, esse camarada, ele nasceu em Bruxelas, e na época ele era um ferrenho defensor da possibilidade de se estudar corpos humanos, porque ele falava que o avanço seria muito maior do que se ficasse estudando corpos de porcos, sacou? E, é claro, ele afirmava o seguinte, por que é profanar corpo? Quando um papa morre e vai fazer um velório de um mês, tem que abrir ele e retirar as vísceras. Isso não seria profanação? Quando um rei morre e vai fazer um velório de um mês, também tem que fazer isso. Isso não seria profanação? Por que em nome da ciência seria profanação? Por que em nome da medicina seria profanação? Esse camarada ele vai ser muito criticado na época dele, apesar dos excelentes desenhos que ele fez de anatomia. E ele não fazia só dissecação, ele fazia também vivisecação, que ele vivissecava animais, não humanos, mas que se saiba, né? Mas animais vivos, né? Então, muitos vão considerá-lo um camarada pesado pra caramba, né? E o William Harvey e o Miguel de Cervé foram os camaradas que vão descobrir o sistema de circulação. Circulação sanguínea, coração-pulmão, pulmão-coração, sacou? Venoso, arterial. E o Miguel de Cervé vai acabar morrendo por causa do Tribunal de Inquisição na época na Suíça. Um tribunal de Inquisição, dicas por passagem, protestante. O Jean Calvin, ou João Calvino, queimou o Miguel de Cervé, considerou esse médico aí um profanador de corpos, e não um médico em si. E aí, o Renascimento entra em decadência na Itália quando o comércio entra em decadência na Itália, porque ele vai para outras regiões, né? E ele vai entrar em decadência também pelo fato de que começam a acontecer reformas das religiões da época, reforma protestante e reforma católica, que vão acabar criando ferramentas que impedem o avanço da ideia renascentista. Então, o Renascimento conseguiu dar uma prosperada, mas aí a igreja vai ter uma reação nesse momento e vai colocar algumas coisas que vão limitar o pensamento, a divulgação dele. Como, por exemplo, os tribunais de Inquisição, que vão perseguir e eliminar alguns desses caras, ou simplesmente o Index Librorum Prohibitorum, a lista dos livros proibidos aos cristãos, que vão pegar, por exemplo, alguns renascentistas, e lá no Iluminismo, que é o movimento mais à frente, quase todos os iluministas estarão no Index Librorum Prohibitorum, nesta lista de livros proibidos. Senhores, terminamos o nosso conteúdo aqui. Missão dada é missão cumprida. Faltando aí um minutinho para acabar a nossa aulinha. Show de bola! Nós temos um plantão quinta-feira. Amanhã você tem aula comigo de História do Brasil. Vou falar sobre o período joanino. E quinta-feira nós temos um plantão, beleza? O plantão de vocês é em horário alternado, né? Então, o plantão de vocês é quinta-feira, 9 horas da manhã. Então, dúvidas que os senhores vierem a ter, anotem, de História Geral, de História do Brasil, de História da América, e nos encontramos quinta-feira para tirar essas dúvidas. E amanhã, na aula de Brasil. Beijo para vocês. Até mais. Tchau. Valeu, galera.